Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Romeu Leite, eu sou da Vila Yamaguchi e também sou conselheiro do Instituto Brasil Orgânico e vou estar coordenando essa mesa aqui dentro da Abril Brasil Fair 2020. E o nosso tema dessa mesa de hoje é a construção do mercado pelos produtos orgânicos. Bem, eu vou começar falando um pouco da minha experiência. Nós temos aqui como convidados hoje o Marfil, né, que ele é do circuito da Rede Ecovida e dos Povos da Mata. Nós temos a Clevane, da Fazenda Malunga, também, que tem uma experiência muito interessante, né, e inovadora aí no mercado de orgânicos. E a Ana Flávia, do Instituto Cairós, que tem uma grande experiência nos mercados institucionais, sobretudo na construção, né, da legislação para a merenda escolar orgânica em São Paulo. Então, nós temos aqui várias facetas do mercado de orgânicos do Brasil de hoje. Eu vou falar um pouco, então, da nossa experiência aqui na Vila Yamaguchi, que a nossa experiência aqui ela tem 30 anos. A gente começou a produzir aqui em 1988 e nós começamos inicialmente, né, com uma pequena criação de galinhas e éramos todos assim jovens, pouco capitalizados, né? A gente estava começando e então, quando a gente conseguiu assim um pouco de galinha, essas galinhas começaram a botar os ovos, nós pegávamos esses ovos, colocava dentro de um saquinho plástico, colocava um pouquinho de palha de arroz lá para amortecer, para não quebrar esses ovos. Aí íamos para a cidade de Campinas, né, de casa em casa, e dava de presente para as pessoas esses ovos, né, falando, olha, experimenta, se a senhora gostar, a gente pode passar a entregar semanalmente. E as pessoas que experimentaram, gostaram, falaram para o vizinho, falaram para o parente, e aí foram chegando cada vez mais pedidos de ovos. Com isso, a gente teve que aumentar a produção, né, a criação de galinhas. E aí, com o aumento da criação de galinhas, também teve um excedente de esterco, né, para fertilizar o solo. E aí a gente começou também a produzir as verduras. E aí a gente ia para Campinas, levava os ovos, né, as verduras, aí depois começamos a produzir mel, levava os ovos, a verdura, o mel, aí sempre assim nas entregas a domicílio, que a gente iniciou, e posteriormente, então, começaram a surgir, isso eu estou falando bem início da década de 90, né? Começaram a surgir, então, as feiras orgânicas, né? A Feira da O, em São Paulo, aqui em Campinas também a ANC, né? Começou as primeiras feiras em 91, e a gente passou a participar das feiras também. Bem, essa foi a experiência nossa aqui. Começamos assim, bem de boca a boca, sempre o mercado foi expandido, e foi uma coisa que no final dos anos 80, início dos anos 90, mesmo a denominação orgânico ainda não estava consolidada, né? Então, a gente era da agricultura alternativa, agricultura natural, existiam várias denominações, essas denominações como orgânico, ela veio a se consolidar mesmo a partir de 2003, né, com a legislação dos orgânicos. Mas existia esse mercado de produtos que a gente chamava de alternativos. E esse mercado foi crescendo, mas no início as pessoas não conheciam e não entendiam o valor daquilo. Então, para nós foi muito importante começar com esse contato direto na casa do consumidor, podendo explicar. E aí que eu acho que se justifica, né, o título dessa mesa nossa, que é a construção do mercado pelos produtos orgânicos. Quer dizer, os próprios produtos orgânicos foram ganhando, foram construindo o seu mercado. Assim como nós assim distribuíamos, né, esses ovinhos para as pessoas experimentar, né, e as pessoas gostavam, então foram a própria qualidade, a própria percepção do consumidor que foi fazendo esse mercado crescer. Bem, essa é a experiência nossa aqui na Vila Yamaguchi. Hoje, 30 anos depois, a gente faz 9 feiras, quer dizer, fazíamos antes da pandemia, né? 9 feiras por semana e mais de 800 entregas a domicílio. Quer dizer, um mercado que veio crescendo, né? Que a gente começou de casinha em casinha lá, dando ainda uma amostra grátis, né? Esse mercado veio crescendo e hoje existe uma demanda bastante grande. E, mesmo com toda a crise que nós estamos vivendo, é um mercado que ainda se sustenta. Bem, como eu disse, existem várias modalidades, né, de acesso ao mercado de produtos orgânicos, e uma das mais que tem uma extensão maior, assim, que tem uma extensão mais ampla, né, no que eu vejo no Brasil hoje, é o circuito da Rede Ecovida e do Povos da Mata. E nós estamos aqui, então, com o Marfil. Eu vou pedir para o Marfil se apresentar e contar um pouco, então, a experiência, né, como é que vocês chegaram no circuito, né, de comercialização aí dos produtos orgânicos da Rede Ecovida e Povos da Mata. Por favor, Marfil. Boa tarde a todos e a todas, não sei se estão me ouvindo, tranquilo.
E, bem, meu nome é José Antônio Marfil, sou agricultor agroecológico, né? Moro hoje em Ilhéus, mas a minha unidade de produção toda, né, e toda a minha trabalho de produção orgânica junto com a minha família e todo mundo é lá na região próxima a Curitiba, em Bocaiúva do Sul, onde a gente tem uma unidade, né, de processamento, de fracionamento e também de produção in natura, né, horta, algum pouco de frutas também. Já estamos nessa lida há uns par de tempo, né, Romeu, como você mesmo falou, eu mesmo estou desde 1994 nessa lida de produção. No começo a gente chamava orgânica, né, depois, né, agroecológica, né, e estamos trabalhando, né, num processo, né, desde esse início, né, nessa construção de uma forma diferente de tanto de certificação quanto de comercialização, né? É uma busca constante, é um processo sempre, né? E por que isso, né? Que a gente sempre teve nessa busca, né? Nós desde 1994, né? Logo no início, né? A gente não tínhamos nenhum processo de certificação participativa, era tudo, né? Na época era que eu conhecia era só IBD, né? Que a gente fazia o processo de certificação, ainda era poucas empresas que trabalhavam nisso, né? Então a gente começou com esse processo, né? Na região metropolitana de produção orgânica, agroecológica. Eu lembro que na época éramos em 6 produtores, né? E desse Rogério Rosa, Rogério Conzer, Finaldo Maurício, todo esse povo ali, e era todo mundo chamado de bicho grilo, né? Os bichos loucos querendo produzir numa região que era só veneno, produzir sem veneno, né? E principalmente hortaliça, né? Você pode dizer assim, como que vocês vão produzir tomate sem veneno? Isso é uma coisa de outro mundo, né? E a gente se desafiou para isso. Não só desafiou um processo de uma produção diferenciada numa região que não conhecia, como nos colocamos alguns mais desafios. Que primeiro foi como que a gente ia organizar o processo de comercialização, né? Essa foi uma grande questão. Começamos a fazer feira. Existiam as feiras tradicionais, né, convencionais, como a gente chama, né? Aí começamos a fazer as feiras orgânicas em Curitiba, né? No primeiro momento era lá com uma barraca num espaço no Lago da Ordem, em Curitiba. Depois foi ampliando e depois já em 93, 94 a gente começou hoje uma das feiras referências, né? Que é no passeio público na capital, que hoje ainda fazemos parte dessa feira, né? No começo com 5 barracas, hoje já essa feira é composta por 22 barracas, né? E fora as outras feiras que já existem. Então esse foi um grande primeiro desafio, era produzir e ver um canal de comercialização, que até então, que eu acho que quando a gente fala de comercialização, é colocado na mente nossa como agricultor, né? Que nós não temos que se preocupar com o comércio, nós temos que se preocupar com o quê? Com a produção. É aquele dito que, infelizmente, sempre a gente vê nas questões das assistências técnicas, né, das empresas. Não, o agricultor só tem que se preocupar da porteira para dentro, da porteira para fora, deixa que tem gente que se preocupa. E aí nós começamos a criar um desafio, não, nós temos que se preocupar com a rede toda, não só com a rede de produção, ter produtos, mas também temos que buscar um canal de comercialização nosso, onde nós podemos dar valor ao nosso produto e enfrentar esse processo junto a um público que é o consumidor que quer isso, né, de um produto diferenciado. Então, acho que foi o primeiro desafio que a gente começou. Um segundo desafio grande para nós foi a questão de ter uma certificação que nós hoje chamamos de certificação participativa, né? Que eu acho que esse foi um grande passo também, de onde a gente começou a ver de que se nós produzimos, se nós fazemos todo o processo de construir essa produção, de ter o produto limpo na mesa e ter uma comida de verdade, como a gente chama, né? Então, por que tem que vir uma outra pessoa dizer que isso é agroecológico ou orgânico? E se nós mesmo podemos fazer isso?
Eu acho que aí começou também, a partir do final da década de 90, toda a discussão da certificação participativa, né? Começou no Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, e que transformou-se na rede Ecovida, né? Aí já em 2002, 2003, 2004, onde a gente já estava com a rede estruturada, já com os núcleos organizados, né? E daí por diante. Então, foi um outro grande desafio de ter a nossa certificação. Um terceiro desafio que acho que é a conversa hoje é a questão mesmo da comercialização. Nós, como eu disse antes, a gente sempre trabalhava na lógica que dependia dos outros para comercializar o nosso produto. E eu lembro que em 1995 nós tínhamos, na qual eu faço parte até hoje, a OPA, né? É uma associação, né, de produção agroecológica e orgânica na época, que a gente começou a trabalhar essa questão do comércio. O comércio ele ia além da feira, era vender, que é o sonho de todo agricultor, infelizmente ou felizmente, né, não sei, é de vender para as grandes redes de mercado. Aí vai nós, igual uns loucos, né, vender para as grandes redes de mercado. Começamos a vender, né, no primeiro momento para uma rede de mercado de Curitiba mesmo, depois foi ampliando isso e depois já estávamos entregando para um Extra, Carrefour e daí por diante. Mas a gente sabe de antemão, a gente aprendeu com duras perdas, né? Que eu acho que eu sempre digo, esse foi um mal que veio para bem. A gente entrou nisso, levamos tanta cacetada que chegou em 2000, né? Para encurtar a conversa, nós saímos com um prejuízo de mais de R$100 mil na época, trabalhando com essas grandes redes. Por quê? Porque o jogo do outro lado é um jogo do ganha. Só eles ganham, a gente só perde, né? E isso, né, numa lógica de agricultura familiar, em processo de estruturação, né, e como a gente conhece, né, principalmente ainda agricultura familiar agroecológica, sem nenhum acompanhamento técnico, sem nenhuma estrutura, né, física e humana e nenhuma estrutura de comercialização, isso começou a ser uma demanda e uma loucura muito grande para nós, né? Tanto é que em 2000 nós tivemos um período de seca e depois um período de geada muito grande, de 3 meses de geada, que perdemos toda a produção que nós tínhamos, né? Ficamos com 5% da produção. Consequentemente, perdemos todos os contratos. Consequentemente, as dívidas ficaram com quem? Com os agricultores. E nós tivemos que assumir todos os processos. Para mim, eu sempre digo, esse foi um erro, mas que foi um erro positivo, porque isso nos colocou numa realidade e de discussão se era isso mesmo que a gente queria de comercialização, se era isso que nós queríamos construir, continuar no mercado mercadológico, né, nessa proposta mercadológica nacional, internacional, aonde a lei é sempre para os maiores e nunca para os menores. Tanto é que quando você entra no FLV, desses normal, você tem que pagar taxa para entrar. Você tem que pagar cadastro dos produtos, senão você não entra. Mas se nós temos tudo, ainda temos que fazer isso, e além disso, eles põem o preço que eles querem, e não o preço que a gente deseja. Então, acho que tudo isso nos levou a construir um processo diferente. Tanto é que em 2000, né, levamos essa invertida, nós, a Ecoterra, Ecoserra e a Coopera Floresta. Todo mundo estava no mesmo caminho, que era o único caminho que a gente enxergava na época. Eu lembro que em 2005, 2006, foi mais especificamente no meado de 2006, se reunimos essas 4 instituições e falamos, vamos construir um negócio diferente? E aí foi que começou a história do circuito, que a gente começou a chamar de circuito de circulação e comercialização de produto. Eu sempre gosto de destacar isso, de que o circuito ele é um circuito de circulação e não de comercialização no primeiro momento. Por que a gente coloca isso? Porque nós entendemos, né, nessa conversa nossa e dentro da rede, tudo, de que primeiro nós temos que fazer a circulação dos nossos produtos entre nós mesmo, nas nossas feiras. E aí entra aquela questão da grande política de segurança alimentar e nutricional, né? Que primeiro a gente come, depois a minha comunidade, depois o meu município, depois o estado, depois o país, e se sobrar a gente manda para fora. Isso é inverso da política, né, tanto
convencional quanto, né, na época orgânica, era produzia para mandar para fora, e a gente ficava sem produto aqui. Eu lembro muito bem, na época, a gente, né, fazia parte também desse processo, né, alguns amigos que trabalhavam com a questão da soja. Produzia soja para onde? Para mandar para a Europa. E nós pagávamos soja aqui para alimentar as galinhas, para alimentar os porcos de forma orgânica, a preço do quê? De dólar, porque era cotado a soja lá fora, né? E aí a gente vai assim, mas por que nós não temos a soja a preço de dinheiro brasileiro, né? Não era real na época, mas de real, né? Como que a gente faz isso, né? Eu acho que essa foi uma construção que a gente começou a pôr e modificar. Com isso, o circuito começou também a levantar algumas necessidades e princípios. E quais seriam os princípios? É o mesmo princípio da rede, que a rede tinha como princípio, primeiro, tem que estar num grupo, tem que ter certificado, tem que participar, né? Não é só vender, você também tem que vender e comprar, porque a gente também parte do princípio que ninguém só vende, a gente também come, então a gente colocou como um dos princípios nossos, e eu acho que esse é um princípio que nós agricultores aprendemos, né? Porque a gente acaba só querendo vender, e nós temos N experiências dessa forma, onde as pessoas querem vender tudo e vai comprar no mercado aquilo que não presta. E isso ainda a gente tem muito disso, né? Mas acho que a gente está mudando esse processo, aonde a gente vai construindo, aonde as pessoas que não têm, né? Na época a gente até dizia assim, ó, nós lá em Curitiba, né? Quando a gente estava em Curitiba, não tinha maçã, mas a gente tinha banana. E o povo do Rio Grande, né? Lá Erechim, Passo Fundo, não tinha banana, porque lá não produzia banana. Por que nós não podíamos trazer maçã de Santa Catarina ou do Rio Grande para nós e levar banana para lá, certo? Laranja, mesma coisa, Rio Grande produzia laranja o ano todo e nós não tínhamos laranja o ano todo. E aí começamos a fazer todo esse processo, né, que a gente chamava de circulação. Com isso, eu acho que o circuito foi dando uma levantada numa proposta diferente de comércio, que era, primeiro, vamos fortalecer as nossas feiras. Eu lembro que na época a gente tinha, né, em Curitiba mesmo, tinha uma feira só, certo? Que era a Feira do Passeio. No sul do Brasil, né, se pegar Paraná, Santa Catarina, se nós tivéssemos ali em Porto Alegre a feira, né, maior que tinha, em Santa Catarina algumas coisas pequenas, mas já tinha, e no Paraná era Curitiba, eram algumas feiras. Com essa mudança, eu digo que hoje, nós levantando, a gente está em torno de umas 250, 300 feiras, certo? Que acontece dentro da rede, né? Feiras, né, estruturadas, pequenas barracas, só de produção agroecológica e orgânica. Então, para mim, esse foi um grande avanço e a modificação disso. A segunda questão também, que eu acho que o circuito provocou em tudo isso, é a diversificação. Com isso, o que nos levou? Eu, em Curitiba, para os consumidores da minha feira, eu não tinha mais só o repolho, o alface, a cenoura e a beterraba. Nós somos um cinturão verde de produção de hortaliça. Mas eu passei a ter mamão, passei a ter banana, passei a ter maçã, enfim, começamos a ter uma variedade de oferta para a gente comer e para os outros, né, para os consumidores, de produtos que a gente não tinha. Esse, para mim, foi um outro grande passo que o circuito começou, né, nessa época, a trazer diversidade. E isso casa com os princípios da agroecologia. Tem que ter diversidade, porque senão não é agroecológico. E eu acho que uma terceira questão importante foi que, depois a Ana até vai falar disso, foi a questão de a gente ter oferta de produtos diversificados para entrar no mercado institucional, na venda na merenda, na época no PA ainda, né, antes da merenda, né, que aí você não vendia só alface e só repolho, mas você podia vender alface, repolho, cenoura, maçã, abacate, mamão, tudo isso que às vezes a gente não tinha ali e outros agricultores tinham. Então, aumentou a diversidade também para a venda institucional. Então, nessa lógica toda do circuito, eu acho que a gente construiu um processo, né, de que ela foi desenvolvendo e as pessoas, né, nessa participação em grupo, as organizações, né, dentro disso, começaram a ver a necessidade de ofertar mais produtos, ter mais agricultores organizados nisso, né, participando,
Tanto é que nós começamos, em 2006, eu lembro, com a caminhonete trazendo 600 quilos de produto por semana, né? E levando 600 quilos de produto lá para o sul ou para Santa Catarina, né? Hoje, nós estamos girando em torno, por semana, de 80 a 100 toneladas de produtos por semana. E não mais só vindo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para o Paraná, mas já indo para outros estados. Para São Paulo, né, que a gente já tinha a Coopera Floresta que fornecia e que também comprava, e aí não só mais dentro do Vale do Ribeira, mas indo para a capital. Então a gente começou a ampliar essa oferta de produto e abrindo outros mercados. Que mercados? O mercado de consumidor direto. É esse acho que é o grande passo, né? De onde a gente pode fortalecer. Porque hoje, eu sempre digo, hoje o sistema mercadológico leva as pessoas a comprar no mercado e não ir na feira. E a gente começou a fazer um processo ao contrário, as pessoas têm que ir na feira, porque ali é a conversa direta com o agricultor. Ali é a conversa direta com o produtor que está ali produzindo, dizendo quanto que ele sofreu, quanto que vale e daí por diante. E aí vem uma questão do preço justo, porque sempre a gente discute isso dentro dos nossos meios, dentro da rede, né? O que é preço justo? Para nós, o preço justo, no meu entender, o preço justo é aquele que o agricultor se valoriza, valoriza seu produto, a sua família e ele continua no campo. Por isso que é justo. Se ele não continuar com isso, ele vai para a cidade. Está sendo injusto. É o que aconteceu na década de 70, na década de 80, e hoje ainda continua acontecendo, as pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Por quê? Porque não está conseguindo sobreviver nessa situação, porque não é justo. Então, se eu tenho um preço justo, a gente faz isso. E digo isso com muita certeza de que a gente viveu desde 2006 até agora, e na agricultura agroecológica orgânica houve um reverso. Olha, muita gente que tinha saído do campo, principalmente os filhos, hoje voltaram para a terra e estão produzindo, e estão comercializando. Então, significa que essa proposta nossa de que tem que ter circulação, tem que ter comercialização e tem que ter um preço justo, sustentável, ela é real e na prática funciona. Senão as pessoas não voltavam. No convencional, eu não vejo as pessoas voltando, certo? E na produção agroecológica orgânica eu vejo as famílias voltando para a terra. Isso, para mim, acho que é um grande passo. E para mim também eu vejo, né, como um grande desafio, e nessa questão do circuito a gente foi ampliando. O grande desafio era sair do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande e ir para outros lugares, fomos para São Paulo. Hoje o circuito já está em Minas, já está na Bahia, né? Hoje a gente tem um circuito também de circulação e comercialização da Rede Povos da Mata, que está com 2 anos, certo? Já de trabalho aqui. E esse circuito também já faz circulação aqui, que vai desde Ilhéus, Irecê, Porto Seguro, e também faz circulação daqui para São Paulo e o Sul. Uma vez por mês tem um caminhão que sobe e um caminhão que desce. Significa que nós aqui na Bahia estamos comendo maçã, certo? Que aqui não produz. Significa que o povo de São Paulo e o povo lá da minha feira, lá no Passeio Público, estão comendo cacau, cupuaçu, coco verde e coco seco, que lá não produz. Então, esse é um grande desafio que eu acho que nós, dos processos que estamos construindo, né, via Instituto, via as redes, de fazer essa circulação de produto a nível de Brasil. Por que eu digo isso? Porque todos nós somos agricultores. Quem está numa rede é agricultor. E se ele produz, aquilo que ele produz pode vender para outro canto. Um exemplo claro, ontem mesmo eu mandei para o Sul, certo? Cupuaçu desidratado. Imagina o cupuaçu desidratado. Uma delícia, é o doce dos deuses, né? Porque só nós aqui podemos comer isso e lá no Sul não podemos comer. Então, para mim, essa é circulação. Isso é fortalecer o agricultor que produz a sua unidade aqui, esse produto, vender no Sul. Como também a gente traz de lá, nessa área de processado, um doce de uva, um doce vamos pegar lá, de maçã, que aqui não tem. Olha só a importância de eu estar aqui comendo um doce que só tem no Sul e o Sul está comendo um doce que só aqui eu tenho, né? Uma geleia de cupuaçu, um cupuaçu desidratado, uma polpa de cupuaçu e daí por diante. Então, a circulação,
eu coloco que esse é o grande desafio para nós de agora para frente, né? Como rede, nós temos que começar a construir não só Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, São Paulo, Minas Gerais e Bahia, mas por que não o Brasil? Esse Brasilzão de Deus que nós temos que fazer tudo isso, né? Então, para mim, esse é o grande passo, né? E o grande desafio de que nós, como agricultor, como organização, temos de travar de agora para frente. Seria isso, assim, contando rapidamente a história que a gente tem, né? Só para dizer, tem uma apresentação, né? Quem quiser depois acompanhar, que ela é muito mais ampla do que isso, eu me coloco à disposição e disponibilizo isso. Muito obrigado. Obrigado, Marfil. É muito importante essa experiência do circuito de comercialização aí, Rede Ecovida, Povos da Mata, né, que propicia o acesso a pequenos agricultores familiares, a um mercado nacional, né, não ficar simplesmente restrito ali ao seu território. Bom, seguindo em frente, então, eu gostaria de ouvir agora da Clevânia, né, a experiência da Fazenda Malunga, né, como é que foi que você, o Joe, começaram essa comercialização dos produtos da Malunga, né, a história de vocês. Por favor, Clevânia. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela participação. É sempre um prazer estar participando com vocês. A Malunga, a Fazenda Malunga, tem uma história também aí parecida com vocês, né? 30 anos. Eu participo há 25. A gente trabalha com hortaliças e laticínios, são produtos que não dão para circular muito. A gente trabalha a nível de Distrito Federal, no máximo Goiânia, em função de ser produto bem perecível, né? Nós iniciamos com um trabalho de feira, junto à Associação de Agricultura Ecológica de Brasília, que também já completou seus 30 anos. É um trabalho iniciado com a UNB, alunos da UNB, do Joy, do meu marido, e depois quando eu comecei a participar do processo, a gente também iniciou com delivery. O delivery, na época, era aquela coisa de você realmente mandar o produto para a casa do cliente, né? E explicar o que era orgânico, porque ainda não tinha... Era uma palavra ainda pouco uso e pouco conhecimento, e não tinha muita mídia. Era raro a gente conseguir uma reportagenzinha pequena e conseguir falar um pouquinho sobre o que significava produzir de forma orgânica. A gente fez telemarketing ativo, não existia internet, né? Então era sempre ligando para o cliente, montando cesta, entregando em casa, conversando com o cliente, tentando fazer pedidos pré-agendados, que eram muito difíceis, os clientes sempre tiveram um pouco de dificuldade de pré-agendar esses pedidos, então a gente tinha que estar sempre ligando. E viemos até de 95 que eu iniciei, até 98 dessa forma. Em 98 começou a ter uma sobra de produto, né? E como todo produtor, quando sobra um pouquinho, quer vender de qualquer jeito, né? A feira tem a dificuldade da sobra, né? E a gente sabia que tinha esse excedente. E o delivery, apesar de ter um produto, você já colhe aquilo que vai entregar, a gente tinha dificuldade de crescer em função da logística e desse telemarketing ativo, que na época era um empecilho, até porque não pegava o telefone da fazenda direito e tal. Então, nós partimos para o supermercado. Abrimos a primeira loja com Pão de Açúcar já enfrentamos logo de cara os grandes, né? E aí, assim, foi interessante chegar na banca no outro dia e ver a gôndola vazia, né? E ver que já tinha cliente, apesar de ser a primeira entrega, aquela expectativa do como seria. Daí passamos a entregar em grandes redes. Começamos a trabalhar com grandes redes e aprendemos a trabalhar com grandes redes mesmo porque foi, acho que, a situação, né? De estar dentro de Brasília que ter essa característica de grandes redes. Então, assim, a gente acabou tendo que fazer as marcas próprias, porque era uma demanda deles e a gente ficou muito inseguro de não fazer, fizemos marca própria. Tem o lado positivo, né? Aquela questão da melhoria constante, né? Como é uma cobrança constante de como
trabalhar. Então, a gente acabou tendo que fazer muitas melhorias. E a demanda também crescente, então tudo isso foi aumentando a nossa produção, a gente queria atender o cliente e a gente sempre fez um trabalho comercial muito próximo, sempre tivemos promotor de supermercado, sempre tivemos junto com o cliente mesmo, atendendo, fazendo para o supermercado o papel realmente da comercialização, que eles têm muita dificuldade, né? De manter gôndola cheia, de manter gôndola bem abastecida, de conversar com o cliente. Então, começamos um trabalho bem perto do consumidor e o supermercado agrada desse tipo de trabalho, né? Então, com isso, viemos até 2011. A partir de 2010, a gente começou a se frustrar um pouco com os descontos financeiros, comerciais, com algumas negociações, a insegurança, né? E aí eu tinha já 2 filhas e falava que queria consumir orgânico em casa, de tudo, porque eu estava com 2 crianças em casa e achava muito difícil encontrar em gôndola de supermercado uma variedade grande. E já tinha como delivery, a gente sempre teve, a gente já tinha no delivery, além dos nossos produtos, um mix de mercearia aí, principalmente vindo do Sul, os sucos da S, produtos de algumas cooperativas do Sul. E a gente já tinha aí uma linha aí de uns 30, 50 produtos de mercearia. E a ideia era montar um empório que fosse um showroom de produtos orgânicos mesmo. E aí ficamos com um empório durante 6, 7 anos, que era uma loja pequena, mas com um ticket médio altíssimo em relação ao comparativo com outros supermercados, que a gente acaba tendo acesso a esses dados, e era um movimento, era bem interessante da nossa loja, porque era a oportunidade do cliente ter todos os dias o produto a granel, que é uma coisa muito interessante, porque a embalagem é muito criticada, né? Por que o orgânico tem que ir embalado e o convencional é a granel, né? A gente paga esse preço, que é um custo alto, não só para o cliente, porque ele tem que embalar, selecionar, etiquetar e pesar, tudo isso gera um custo muito alto, como também para o meio ambiente, né? E aí era a questão de colocar granel. Foi uma coisa muito bacana, que teve uma demanda bem interessante, surgiu a ideia de colocar uma pessoa de varejo junto com a gente, porque tinha um know-how de varejo e poderia ampliar. E em 2018, nós montamos a primeira loja do Mercado Malunga. Passamos de um empório para um mercado. Não é um supermercado, mas já é uma coisa com uma quantidade maior, 5.000 itens, preferencialmente orgânico. Tudo que tem orgânico, se tem café orgânico, não tem nada convencional. Se tem arroz, feijão, tudo que tem orgânico, a gente não tem convencional, né? Tem algumas coisas que a gente ainda tem, que são produtos mais na linha de produtos naturais, mas a grande maioria dos nossos produtos são orgânicos. E bem interessante, começamos a fazer contato com vários produtores do Brasil inteiro, e aqui também locais, desenvolvimento de parcerias, e está sendo um movimento que está crescendo bastante. É um grande desafio, porque ainda é um novo negócio, né? Produzir é um grande desafio, comercializar é muito maior. Realmente, produzir se torna até mais fácil do que comercializar. A gente está com preços, a gente sempre teve uma variedade interessante, porque tinha a produção da fazenda, né? Então, não desabastece, não tem problema de desabastecimento. Mas a gente vê que na nossa loja a gente dá a oportunidade das pessoas conhecerem o produto orgânico, por exemplo, o arroz, que é difícil de ser encontrado no supermercado e muitas vezes fica escondido. Você ter esse tipo de produto nas gôndolas dos nossos mercados hoje e conseguir ter uma variedade interessante, que o cliente passa a procurar até em outros lugares, né? Saber que existe, na verdade, porque muitas vezes esses produtos ficam escondidos nas prateleiras ou nos mercados mais distantes, né?
E essa foi uma coisa muito interessante, que eu acho que é uma conquista, porque o orgânico passou a ser enxergado com mais espaço de gôndola, e a gente sempre trabalhando bastante a questão da precificação, da variedade, trabalhar com preços bem competitivos para que a gente tire um pouco o rótulo do produto orgânico caro. Ele tem que ser competitivo, mas ele também não pode ser, tem que ser sustentável, né? Com certeza, não pode chegar um momento que caia no convencional de não ter sustentabilidade para o negócio. Mas está sendo bem interessante essa experiência. Estou à disposição para algumas perguntas. Essa é um pouco da nossa experiência aqui na Fazenda Malunga. Hoje a gente atende as redes de supermercados locais e tem 5 lojas do Mercado Malunga. Tá bom? É isso. Obrigado, Clevânia. A experiência da Fazenda Malunga a gente tem acompanhado também de longa data, né? E estamos vendo essa rede aí dos mercados Malunga crescer com muita alegria. Inclusive, depois a gente vai conversar para a gente enviar os ovos aí também para vocês. Você já pegar uma claro. época. Bom, dentre, né, das várias facetas aí da construção do mercado orgânico, a gente também tem o mercado institucional. Nós tivemos uma força muito grande do PAA, que tem o PAA prevê um prêmio, né, de 30% a mais para os produtos orgânicos, e isso, em termos de política pública, foi uma alavanca muito grande para o crescimento da produção orgânica, né, porque à medida que o produtor que entrega o produto orgânico PAA tem um prêmio, né, acima do convencional, isso fez com que muitos agricultores passassem a produzir orgânico. Foi uma alavanca muito grande, um programa premiado mundialmente, né? E dentro desses mercados institucionais também, né? A Ana Flávia tem uma experiência muito rica através do Instituto Cairós e do grupos de São Paulo, né? Na construção, inclusive, da merenda escolar, né? De São Paulo, orgânica, que foi a lei aprovada. E eu vou pedir, então, para a Ana Flávia contar para a gente, né, um pouco da história dela, um pouco da história da atuação, né, nesse mercado institucional dos produtos orgânicos. Por favor, Ana. Muito obrigada a todos, uma boa tarde a todos e todas. E eu gostaria de, então, que pudessem passar a minha apresentação. Então, eu sou do Instituto Cairós, sou conselheira também do Instituto Brasil Orgânico, da ODA, CPORG, e estou presidindo a comissão que faz acompanhamento da implementação da Lei dos Orgânicos na alimentação escolar, e faço parte também de uma rede de alimentação escolar orgânica. Pode passar, por favor? Então, como o Romeu estava falando, o que inspirou muito essa política do PNAE foi exatamente o PAA, né? O sucesso do PAA, que exatamente dava 30% a mais, ele ainda faz isso, né? Dá 30% a mais para os alimentos orgânicos, remunera, né, de 30% a mais. E aí, em 2009, saiu essa lei do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e ele estabeleceu como terceiro nível de prioridade a questão da compra dos orgânicos, dentro do critério de pelo menos 30% de aquisição da agricultura familiar, seguindo um pouco o que já estava previsto no PAA. Aí, pode passar, por favor? Quando a gente viu que, passado esse tempo, né, essa lei, ela sobreviveu, mesmo a questão da pandemia, ela tem vários impactos, mas ela teve uma mudança no momento da pandemia, que foi adaptar de uma orientação de alimentação escolar para virar uma orientação de distribuição de kits às famílias dos escolares, né? Então, houve toda essa adaptação que foi feita durante esse ano da questão da pandemia, e houve, então, vamos dizer, uma readaptação de municípios e estados para cumprir, né, essa orientação do FNDE. Pode passar, por favor? Mas, contando um pouco de São Paulo, o São Paulo, quando
saiu a lei federal, né, a lei do FNDE em 2009, o São Paulo demorou muito a começar a comprar da agricultura familiar. E a gente já via o movimento do Paraná, que desde 2010 já tinha se adequado e começou a comprar de forma crescente, né? O Márcio até comentou, eles compuseram um sistema que foi construído junto com os agricultores familiares do Estado, e aí, sob a inspiração do movimento do Paraná, nós demandamos aqui do Legislativo e do Executivo uma lei em São Paulo que fizesse uma progressão, uma priorização progressiva de aquisição de orgânicos, preferencialmente sempre da agricultura familiar, mas que também pudesse entrar os produtores em transição agroecológica, né? E aí, em 2015, nós conquistamos a lei, que foi uma construção participativa da sociedade civil, legislativo e executivo, e em 2016 a gente conseguiu regulamentar com um plano de ação. E aí saiu essa meta de 100% orgânico, de 2.200.000 refeições por dia até 2026. Né? O plano e a lei também trata da questão da educação alimentar e nutricional e de garantir uma maior biodiversidade, desde a horta, né, na pedagogia e no cardápio escolar. Então, é um complemento importante, né, de não ser só uma lei que trata do abastecimento de orgânico, mas ela também trata da questão da educação alimentar, nutricional e da importância da horta. E aí a gente teve, então, ao longo desse período, né, até o momento atual, a gente teve a oportunidade de levar essa questão da biodiversidade num programa piloto dentro de uma escola, em que a gente levou a horta punk, que é das plantas alimentícias não convencionais, desse projeto chamado Viva Agroecologia, e conseguiu enriquecer o cardápio, porque essa horta, durante todo esse período, ela produz e enriquece o cardápio. Isso gerou um movimento de construir uma rede de viveiro de punk, envolvendo escolas do município de São Paulo, e hoje a gente, quer dizer, até o ano passado, né, a gente tinha conquistado também que o maior viveiro da cidade de São Paulo, o viveiro Manequinho Lopes, produzisse mudas de punk disponíveis para serem distribuídas para todas as escolas municipais que demandassem, né? Então, pode passar, por favor? Então, tem esse site Viva Agroecologia, que tem todas essas informações e todo o material desse projeto. Agora, é interessante que São Paulo foi premiado, o município de São Paulo foi premiado com o prêmio da Bloomberg, em 2015, se não me engano, e ganhou esse prêmio muito em função da conquista dessa lei dos orgânicos, e o programa chama Ligue os Pontos, e um dos resultados do programa, que foi lançado agora recentemente, é essa plataforma Sampa Mais Rural, de mapeamento das zonas rurais, urbanas e periurbanas da cidade, desde a produção e comercialização de orgânicos e transição agroecológica. Então, aparecem as hortas urbanas, escolares, e aparecem os pontos também de comercialização de orgânico. Então, isso é uma conquista muito importante que a gente vê como está atrelado, né? O mercado institucional, ele está muito atrelado também à comercialização de feiras, principalmente, até porque a tomada de preço, tanto para o PA quanto para o PNAE, é feito normalmente com as feiras orgânicas, né? Em feiras orgânicas. Então, há um atrelamento dessas duas estratégias de mercado. Então, vocês veem aí que nesse Sampa Mais Rural tem uma área da agricultura da cidade de São Paulo, os mercados, inclui mercados que vendem alimentos locais, mas mercados todos de orgânico, restaurantes e tudo mais, o turismo e vivência rural e iniciativas públicas, de políticas públicas de apoio à produção de orgânico e transição agroecológica. O município de São Paulo foi um dos primeiros que fez uma parceria com o Estado de São Paulo, que tem uma política que é o protocolo de transição agroecológica. Então, a política da alimentação escolar orgânica já adotou esse protocolo e também remunera a mais para quem estiver em transição agroecológica no município. Pode passar, por favor?
Só para vocês terem uma ideia essa plataforma gerou esse cadastro das hortas urbanas e escolares. Então, estou dando aqui um exemplo para vocês desse levantamento. As hortas ainda elas vão entrar aos poucos, porque teve essa paralisação esse ano, mas a ideia é estimular que essas hortas sejam cadastradas todas, né? E aí está a horta que nós fizemos o trabalho do Viva Agroecologia e a rede de viveiro de Punk. Né? Pode passar, por favor. E aí, por exemplo, de mercados orgânicos, no Sampa Mais Rural, tem aí cadastrado, por enquanto, né, é autodeclaratória essa plataforma, 1.017 lugares, né, que tem a comercialização. Então, sim, só em São Paulo já estão cadastradas aqui 28 feiras orgânicas, né? São Paulo também tem uma política de estímulo para quem vende orgânico, tem prioridade em conseguir espaços de comercialização também nas feiras convencionais, né? As feiras comuns, eles têm prioridade, existe uma lei, uma regulamentação que diz que há uma prioridade para quem tem esse tipo de comercialização. Bom, pode passar, por favor. E também, esse mesmo projeto, eles criaram um sistema de assistência técnica, extensão rural e ambiental, o CIS Rural, e é um sistema que vai cadastrar produtores e unidades produtivas, ter o caderno de campo, formulários, planos de ações individuais e planos de ação coletivos, e ele vai começar pelo protocolo de transição. Então, ele já vai ser uma ferramenta usada no protocolo de transição. Então, a gente está, nesse momento, fazendo várias articulações, né, com outros municípios também que estão adotando, e até estados que estão interessados também na adoção do protocolo de transição. Pode passar. Foi criada uma rede de alimentação escolar orgânica, então a gente se articulou primeiro com municípios e estados que têm leis de orgânicos na alimentação escolar, e também aqueles que conseguiram regulamentar. No caso, a lei de São Paulo, né, que é de 2015, regulamentada em 2016, depois nós temos a lei do Paraná, que é anterior à de São Paulo, que é de 2010, mas foi regulamentada só esse ano, e também tem o município de Marechal Rondon, que é no Paraná, que também tem uma lei regulamentada. Mas, pode passar? Vocês vão ver aí que tem vários outros municípios que têm leis e tem leis que não estão regulamentadas, que a gente pode dar como exemplo Porto Alegre tem lei, Rio de Janeiro tem lei, Voti do Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, eles têm lei, mas não regulamentaram. E tem e outros municípios que são compradores de orgânico, independentemente de terem leis, né, que é Castro, Içara, Florianópolis, Irecê, Santo André, Ilhabela, Camaquã, Sapiranga, Butiã, General Câmara, Eldorado do Sul e outros, né? Outros tantos que o Marfil aí está abrindo espaços aí na rede Povos da Mata e na rede Ecovida, e que a gente está ampliando essa rede e articulando para que ela se estruture cada vez mais. Pode passar, por favor? Esse aí é só um momento que nós tivemos logo quando o Instituto teve a sua primeira reunião de planejamento em Brasília. Nós estivemos lá no FNDE, falando um pouco da rede de alimentação escolar orgânica, e esteve lá presente, estávamos em parceria lá com o Instituto Brasil Orgânico e o Conselho de Alimentação Escolar de São Paulo e a Comissão Gestora da Lei de São Paulo. Na época, a Karine era presidente do FNDE. Pode passar? A gente vê como desafio da aplicação da lei é a questão exatamente de dar suporte para que haja uma estrutura de compra na lei de São Paulo, né? Como o Paraná, que é a nossa grande referência, adotou uma compra que facilita e viabiliza de forma muito mais destravada, né, a questão da compra da agricultura familiar, então esse é um desafio para São Paulo, mas também como estimular a transição agroecológica, e aí o protocolo tem ajudado bastante nisso,
e é um desafio não só aqui, mas a gente vê também que é um desafio para o próprio Paraná, como a gente tem feito conversas junto ao Estado do Paraná e vê que esse é um desafio para o setor, né? Estimular a transição agroecológica. Como difundir a biodiversidade na alimentação escolar, então essa experiência que a gente teve do Viva Agroecologia foi muito enriquecedora, e a gente vê que a PANC, a planta alimentícia não convencional, ela, com a diversidade, né, que nós temos de alimentar, principalmente num país tropical como o nosso, é muito importante que isso seja aprendido nas escolas, né? E isso abre um mercado enorme para a infinidade de alimentos que a gente tem disponíveis para serem consumidos. Pode passar. Então, só para vocês verem aqui, essa questão que a gente tenta mostrar, né, dessa diversidade imensa, isso aí é um quintal de uma casa, pode passar. O próximo a gente vai ver que é uma área no Paraná, em Curitiba, que eles conseguiram uma área de 300 metros quadrados, uma produção de 4 toneladas ano de comida, e conseguiram reciclar resíduos em 30 toneladas ano, nessa mesma área de 300 metros quadrados. Então, é uma metragem muito possível, urbana, disponível em escolas, que dá para você produzir muito alimento para alimentar, e a gente está passando por um momento de pandemia, e é mais necessário ainda a gente entender a importância da produção alimentar e segurança alimentar nacional. Pode passar? Pode passar, por favor? Aí só para mostrar o valor nutricional das PANCs, né, que são mais resilientes, e ela tem um valor nutricional muito importante, né, muito significativo, pode passar. E elas servem também até como bioinsumos, né? Isso aí é a plataforma onde tem o Viva Agroecologia, do material escolar, né, de apoio para toda essa produção biodiversa, pode passar. Todos esses materiais que foram desenvolvidos, vídeos, cartilhas, que hoje são consultadas não só pelas escolas, mas por qualquer lugar que queira implantar isso. Pode passar. Aí a experiência que São Paulo acabou inspirando e foi ampliada como uma política pública em Jundiaí. O município, eles têm uma horta municipal orgânica certificada, e eles agregaram a questão da produção da PANC para abastecer todas as escolas, né? Então, aí essa foto mostra a abundância, né? Nessa mesma área, a quantidade de alimentos sendo produzidas de forma consorciada, de forma muito abundante. Pode passar? E hoje, o que existia nessa área reservada para plantio de PANC, agora está sendo consorciado com a produção orgânica de hortaliças mais comuns, e aí está havendo um consórcio das PANC funcionando como bioinsumo e também com a produção de alimentos, né? E aí o estímulo da produção de alimentos que não têm valor de mercado, mas têm um valor incrível nutricional, que estão sendo estimulados na alimentação escolar, como os talos, as folhas, folha de abóbora, folha de beterraba, folha de couve-flor, folha de nabo, enfim, todas essas partes comestíveis não convencionais daqueles alimentos mais convencionais que não têm mercado e que são muito nutritivos. Pode passar? Aí é só um resumo da influência do projeto, da abrangência do projeto de Jundiaí, influenciando no cardápio, formações com cozinheiras, formação na horta escolar, formação de professores, e o enriquecimento do cardápio. Pode passar, por favor? E, por fim, a gente conseguiu montar um curso de Horta Punk, promovido pela Embrapa, em parceria com o Kairos, e eu me certifiquei, mais de 22 mil pessoas já fizeram esse curso online, gratuito. Então, ele é aberto permanentemente, então está aberto para todos que tiverem interesse. E só para vocês também entenderem como isso tem uma influência, que a Horta de Jundiaí, em plena pandemia, abasteceu não só os kits
das famílias, né, para as famílias, mas também o banco de alimentos e 2 hospitais em Jundiaí. Então, há também hoje um interesse muito grande de hospitais que estão se abrindo para esse tipo de alimento, de alimentação. A gente mesmo, enquanto Caros, está fazendo um projeto muito bacana no Hospital São Camilo, com produção de horta, que está chegando e abastecendo a cozinha do hospital. Então é isso, eu quero agradecer a oportunidade e fico aqui à disposição. Obrigada. Bom, obrigado, Ana. Infelizmente, nós estamos com o nosso tempo estourando aqui, né? A gente teria muito para contar ainda, tenho certeza. Mas eu vou abrir agora para uns comentários finais, né? Ouvindo aí, cada um ouvindo uns as experiências dos outros, né? Os comentários finais, que nosso tempo já está se esgotando aqui. Por favor, quem tiver algum comentário, vamos colocando, por favor. Bem, eu só queria agradecer, né, novamente, né, por essa oportunidade de a gente estar discutindo esse processo, né, de comercialização participativa, né? E eu acho que, né, o meu comentário de aquilo que a gente tinha lá no início, né, Romeu, em 1994, na década de 90, e o que nós temos hoje, eu acho que foi um grande avanço e estamos construindo um processo, e eu digo com muita segurança, correto, né? Senão não estaríamos aqui hoje falando isso, né? Não só na venda direta, né, mas nas vendas indiretas, e também esse grande avanço nas vendas institucionais, que era um mercado que era só de grandes empresas, né? Igual a Ana colocou, hoje nós, agricultores, conseguimos acessar isso também, né? Esse mercado. E para nós isso é um grande passo, né? É um grande sustento e aonde mantém a família, né? O agricultor familiar no campo, né? Isso é importante, porque a venda institucional, né, tanto do PA quanto do PENAI, fez muita gente voltar para o campo e também muita gente ficou no campo. Então, para mim, isso é um comentário que eu acho que mostra esse avanço que a gente teve, né, dentro da agroecologia, dentro da agricultura orgânica, a nível de Brasil, porque não a nível de mundo, né? Eu também quero, em continuidade aí ao que o Marfio falou, que o que todos nós almejamos é que o alimento orgânico, a democratização do acesso ao alimento orgânico, né, que ele não seja elitizado, ele seja realmente acessível para todos, esteja na alimentação escolar pública, a gente podendo dar o melhor alimento, né, para todas as crianças, e isso é uma construção bem possível. As políticas estão mostrando que, com o apoio, né, com toda essa corrente, você está investindo, mas você está tendo um retorno enorme, tanto na saúde, na promoção da saúde, e agora, nesses tempos de pandemia, nos faz ver o quanto é importante a questão da imunidade, né? Para que a gente tenha condições de não ter mais uma situação como essa que paralisou toda a economia do mundo inteiro, né? E enfim, toda a estrutura a gente está tendo que repensar. Mas acredito que para o mundo da produção orgânica a gente tem soluções, né? A gente não tem problema, a gente traz soluções totalmente alinhadas com todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, com 5 P's, né, aí da política de 2030, né, das metas 2030. Então, é isso. Agradeço aí a oportunidade, parabéns ao Instituto Brasil Orgânico e à Biobrasil Fé. Eu vou fazer só a última colocação, que é a questão do propósito da Malunga, né? A Malunga tem como propósito, inclusive, estampado nas nossas lojas, que é alimento orgânico e felicidade para todos. A ideia de acesso, né, para todos, de uma forma de visibilidade, levar visibilidade ao produto orgânico, tirar a embalagem, que eu acho que ajuda bastante também, levar informação, abrir umas portas da fazenda, recebemos os clientes, não agora nesse tempo de pandemia, né, que está parado as visitas, mas recebemos os clientes na fazenda, falamos sobre a diferença da produção orgânica, conscientização, e esse é o nosso
propósito maior, levar alimento orgânico para todo mundo. Era isso. Muito obrigada a todos. Bom, então, antes de encerrar, também vou fazer meus comentários, e eu achei, assim, ouvindo cada um de vocês, assim, os pontos, né, de coincidentes, né, na nossa história, a história da Malunga, a história da rede. Acho que o mercado orgânico, ele veio construindo, né, a sua base, né, o produto, a produção orgânica veio construindo o seu mercado, baseado também nos princípios da agroecologia, que é esse princípio, assim, primeiro, de diversidade, né? Quantos produtos orgânicos nós tínhamos há 10 anos atrás e quanto temos hoje? A gente vê que hoje praticamente tudo você tem orgânico. Então, essa diversidade que veio crescendo. E uma outra questão também desse trabalho em rede, esse trabalho participativo, né? Eu me identifiquei muito com o Marfil, porque a gente aqui também, antes da legislação, antes da certificação participativa, por exemplo, a gente era meio orgulhoso, assim, só comercializo o que eu produzo. Não sou atravessador, tal. Tinha esse, digamos, preconceito, né? Mas, a partir do momento que a gente entrou dentro da certificação participativa, começamos a visitar outros produtores vieram visitar a gente foi criando um vínculo de confiança, e hoje a gente, então, faz essa comercialização em rede, né? São muitos produtores que trocam produtos, de forma que os produtos possam ter essa circulação, que o Marfil falou também, né? Então, hoje, assim, a gente comercializa aqui mais de 200 itens e praticamente metade não é produzido aqui, é produzido por agricultores parceiros que a gente visita, que fazem parte do mesmo sistema de certificação. Quer dizer, o sistema de certificação também influenciou no modelo de mercado que a gente tem hoje, né? Mas, enfim, o produto orgânico vem aí construindo o seu mercado, expandindo, né? De uma forma bastante harmônica e crescendo, né, não só no mercado interno, mas também nas exportações. Bem, eu acho que a gente estourou, né, o tempo aqui. Eu quero agradecer a todos. Então, em nome do Instituto Brasil Orgânico, né, agradecer também a essa oportunidade, a esse espaço aqui da Abril Brasil Fair, para a gente estar podendo, então, conversar sobre o mercado de produtos orgânicos. Agradeço a todos e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.